O poder transformador do perdão. Um chamado à graça divina. O versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 12, faz parte da oração do Pai Nosso, um dos ensinamentos mais profundos e transformadores de Jesus Cristo. Esse trecho revela a essência do amor, da graça e da misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que nos chama a adotar a prática do perdão como um estilo de vida. O texto nos diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Esta simples frase contém uma mensagem poderosa. Somos chamados a reconhecer nossa própria falibilidade, buscar o perdão de Deus e, igualmente, estender esse perdão aos outros. Jesus nos ensina que o perdão é mais do que um ato. Ele é uma atitude constante de quem deseja viver conforme os princípios do reino de Deus. Essa oração foi ensinada por Jesus durante o Sermão do Monte, um dos momentos mais significativos do seu ministério. Nela, encontramos um modelo de como devemos nos dirigir a Deus, expressando tanto nossa dependência dele, quanto nosso compromisso em refletir seu caráter em nossas ações. Mateus, capítulo 6, versículo 12, está inserido no contexto da oração do Pai Nosso, registrada nos versículos 9 a 13 do mesmo capítulo. Essa oração é um modelo que Jesus apresentou aos discípulos para guiá-los em sua vida de oração. Cada frase da oração reflete uma dimensão essencial da vida cristã, abordando desde a glorificação de Deus até nossas necessidades diárias e espirituais. O uso da palavra dívidas, no versículo 12, é uma metáfora para os pecados e transgressões que cometemos contra Deus e, frequentemente, contra os outros. Na cultura judaica da época, o termo dívidas era frequentemente associado à ideia de obrigações morais e espirituais não cumpridas, simbolizando as falhas humanas diante dos padrões divinos. Ao pedirmos que Deus perdoe nossas dívidas, reconhecemos nossa condição de pecadores e nossa incapacidade de alcançar a reconciliação com Deus por nossos próprios méritos. Esse pedido demonstra uma atitude de humildade e submissão, reconhecendo que o perdão é um dom imerecido da graça divina. No entanto, Jesus coloca uma condição: o perdão que pedimos a Deus deve ser acompanhado pela disposição de perdoarmos os outros. Essa ideia é reforçada nos versículos 14 e 15, onde Jesus explica que, se não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, também não receberemos o perdão de Deus. O perdão, segundo a perspectiva bíblica, não é um sentimento, mas uma escolha e um compromisso. Ele não significa ignorar o erro ou minimizar a dor causada, mas sim abrir mão do desejo de vingança e confiar na justiça de Deus. Essa lição é ilustrada na parábola do servo impiedoso, encontrada em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Nessa história, Jesus ensina que aqueles que receberam o perdão de Deus têm a responsabilidade de estender essa mesma graça aos outros. Portanto, esse versículo nos mostra que o perdão é uma via de mão dupla. Ao pedirmos perdão a Deus, somos chamados a demonstrar essa mesma atitude em nossos relacionamentos. Ele não é apenas um dever, mas também uma evidência de que compreendemos e experimentamos o amor de Deus. A mensagem de Mateus, capítulo 6, versículo 12, é ao mesmo tempo um chamado e um desafio. Ela nos chama a nos colocarmos diante de Deus com humildade, reconhecendo nossa condição de pecadores, e também nos desafia a viver uma vida marcada pelo perdão. O perdão é um dos atos mais difíceis para o ser humano. Quando somos feridos ou injustiçados, a tendência natural é guardar mágoa, buscar vingança, ou simplesmente nos afastarmos da pessoa que nos ofendeu. Contudo, Jesus nos ensina que, para viver em comunhão com Deus, precisamos superar essas barreiras
e adotar a prática do perdão. Pedir perdão a Deus implica reconhecer nossas falhas e admitir que dependemos completamente de sua misericórdia. Esse é um ato de humildade e fé, pois somente Deus tem o poder de perdoar os pecados e restaurar nosso relacionamento com Ele. No entanto, a verdadeira compreensão do perdão divino só se torna evidente quando somos capazes de praticá-lo com os outros. Quando perdoamos, escolhemos obedecer a Deus, mesmo que nossas emoções nos digam o contrário. Perdoar não significa esquecer ou ignorar o que aconteceu, mas sim liberar o outro da dívida emocional e espiritual que ele nos deve. Esse ato também nos liberta, pois o rancor e a mágoa são fardos que nos impedem de viver plenamente a paz que Deus deseja para nós. Além disso, o perdão é um testemunho poderoso do amor de Deus. Ele demonstra que o Espírito Santo está operando em nossas vidas, transformando nossos corações e nos capacitando a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Quando escolhemos perdoar, refletimos a graça que recebemos de Deus e apontamos para a cruz de Cristo, onde o maior ato de perdão foi realizado. Por fim, a prática do perdão é um caminho de cura e reconciliação. Tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado, o ato de liberar perdão traz paz, restaura relações e nos aproxima do propósito de Deus para nossas vidas. Mateus, capítulo 6, versículo 12. É um lembrete de que o perdão é um dos pilares da vida cristã. Ele nos ensina que, assim como somos perdoados por Deus, devemos perdoar os outros. Essa prática não é fácil, mas é essencial para vivermos em harmonia com Deus e com o próximo. Ao perdoar, experimentamos a liberdade que vem da obediência a Deus e permitimos que seu amor flua por meio de nós. Que essa mensagem nos inspire a refletir sobre nossas atitudes e a buscar a força de Deus para praticar o perdão em todas as áreas de nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela tua infinita graça e pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Reconhecemos que somos pecadores e que dependemos da tua misericórdia diariamente. Ajuda-nos a refletir o teu caráter, perdoando aqueles que nos ofenderam. Dá-nos coragem e força para liberar perdão, mesmo quando parece difícil. Ensina-nos a abandonar todo ressentimento e a viver em paz com o próximo. Que o teu Espírito Santo transforme nossos corações e nos guie em cada decisão. Obrigado porque em Cristo encontramos perdão, reconciliação e esperança. Louvamos o teu santo nome por tua bondade e fidelidade eternas. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.